Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje, Dr. Paulo César Negrão. Paulo, prazer te receber aqui no programa. É um prazer todo meu. Queria agradecer a abertura do espaço do seu programa para a Associação dos Médicos, para a gente apresentar um pouco à população o que é a Associação dos Médicos, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho também sobre hepatite, sobre algumas coisas. Vamos conversar um pouquinho, que eu acho que é tudo de interesse, né, de nós telespectadores, de interesse da população, né? Isso. E nós é que temos que agradecer a sua presença aqui, que só vem a brilhantar o nosso programa, né? Vamos falar um pouquinho então da Associação dos Médicos Poços de Caldas. O que é a Associação dos Médicos Poços de Caldas, Paulo? A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos, que é reconhecida como de utilidade pública no município e que visa a defesa do profissional médico e visa também a defesa da saúde da população. Isso é importante, né, Paulo? Né? Quer dizer, não é só o interesse do médico, né, digamos assim. Então você também, como presidente, preocupa com a saúde, como você acabou de dizer, da população. Então, uma questão. Supondo que algum paciente queira fazer alguma reclamação ou queira saber alguma coisa a mais sobre algum médico, algum profissional, pode chegar até a Associação dos Médicos ou não? Pode. A associação é aberta à população. Por ser de utilidade pública, então ela tem esse caráter, né? Nós hoje somos em 259 associados. Esses associados, a gente tem um cadastro, a partir do momento que ele se cadastra, se associa, ele mostra o currículo para a gente e dá garantia de um currículo que possa ser referenciado. Então a população pode chegar e ver se esse médico é referenciado. Exatamente. Então daí a importância, né, do paciente, da população, chegar e questionar, né, sobre tal profissional, se realmente é qualificado para tal função ou não. Para tal função. Uhum. Aqui em Poços, Paulo, uma curiosidade. Você tem ideia quantos médicos tem na cidade de Poços de Caldas? Em torno de 400 médicos. E o que esse restante está esperando para associar, né, se filiar à Associação dos Médicos aqui de Poços? O que a gente tem muito é os que são ligados mais a Poços de Caldas são associados. A gente tem muitos médicos que vêm de fora, que trabalham na policlínica, que trabalham em outros hospitais, que eles vêm, fazem o plantão deles e saem. E eles não têm muito interesse em associar a Poços de Caldas, a Associação dos Médicos. Que talvez eles fiquem aqui temporariamente, né, e acaba voltando para a sua cidade de origem. Né? Isso. A Associação dos Médicos está ligada a alguma entidade, Paulo? Tá ligada. Ela é uma afiliada da Associação Médica de Minas Gerais, que é ligada à Associação Médica Brasileira. Então é um ramo da Associação Médica Brasileira. Quer dizer, é uma entidade super importante, né? Quer dizer, não é entidade só aqui em Poços de Caldas, né? Quer dizer, está ligada à associação. Tem todo o vínculo, ela responde à Associação Médica de Minas Gerais, como afiliada, e responde à Associação Médica Brasileira, que é onde há um órgão fiscalizador da associação aqui. Qual que é a área de atuação da Associação dos Médicos? Abrange Poços e algumas cidades vizinhas, né? Alguns médicos de Andrada são filiados, alguns médicos de Botelho são filiados. Então, quer dizer, os médicos das cidades vizinhas também podem se filiar à Associação dos Médicos aqui, né? Também é aberto a associação dessa região. A participação da Associação dos Médicos na sociedade, qual seria, Paulo? Primeiro, informação. Tá? A gente trabalha com algumas doenças, alguns treinamentos que são feitos com agentes de saúde do município. Então, informação sobre doenças, informações sobre prevenções, informações sobre algum trabalho, alguma doença que fica mais em voga, alguma doença que está em questão, a gente tenta trabalhar e divulgar essa doença, divulgar como previne. Outra atuação é dentro do Conselho Municipal de Saúde. Tá? Nós somos o Conselho Municipal é um órgão que fiscaliza as ações
da Secretaria de Saúde do município, que tem representado por vários segmentos da sociedade, e a Associação dos Médicos marca a presença lá, no sentido de orientar alguns fatos e no sentido de fiscalizar também as secretarias, as atuações da secretaria. Quer dizer, a Associação dos Médicos, então, é uma entidade super importante aqui em Poços, né? Inclusive dando segurança, uma maior segurança para a população, né, Paulo? População. Eu gostaria que você, né, se possível, deixasse o telefone da Associação dos Médicos, né, para dúvida de algum telespectador que quiser ligar, não sei se pode saber alguma informação, alguma coisa. Qual é o telefone de lá? 35, né, que é de Poços de Caldas, 3722-1734. 3722-1734. Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do presidente da Associação dos Médicos Poços de Caldas, Dr. Paulo Negrão. Paulo, o que você acha da abertura indiscriminada das escolas de medicina? É um assunto muito sério. Tá? Como presidente, né, alguma opinião, o que você acha sobre isso? A gente tem que colocar uma posição muito clara. Nós não somos contra a abertura de faculdades de medicina. Isso é uma posição tanto da Associação dos Médicos quanto das outras entidades. O que a gente tem visto são aberturas de faculdades que não têm condições de manter, não têm condições de dar uma educação para um futuro médico. São faculdades que não têm um hospital-escola, não têm um corpo docente, são médicos capazes de ensinar, né? Que para todo processo existe um processo de qualidade de ensino. E isso está preocupando muito a sociedade, porque é diferente de outras profissões, porque nós trabalhamos com vidas, então a gente tem que ter um profissional bem formado para na hora que ele formar, ele tá atendendo a população e trabalhando com a vida da população. Então a preocupação é muito grande no sentido de que abram escolas, mas escolas capazes de formar médicos. Que formem bons profissionais. Né? E o que a gente tem visto, atualmente nós temos 180 escolas de medicina no Brasil. 180? 180. Nessas 180, algumas já estão sob supervisão do MEC, porque não têm capacidade, elas não têm um hospital-escola, não têm programas de residência, que é muito importante na pós-formatura. Inclusive na segurança para acadêmico também, né? Para aluno de medicina, que você termina, você tem residência no próprio hospital-escola. Né? E algumas escolas que foram abertas nos últimos 5 anos não têm essa capacidade. Então é muito preocupante. E falta de material também para estudo, né? Inclusive na anatomia, enfim, falta de material em geral, né, para estudo. Então acho que realmente tem que ter uma vigilância, né, acirrada, né, do MEC, dos conselhos, né? Os conselhos estão trabalhando nesse sentido, cobrando do MEC, que o MEC é que libera a abertura de escolas, e tentando trabalhar junto com o MEC, não querendo barrar as escolas que vão ser abertas, mas que sejam escolas boas. Né? Que sejam escolas boas. Ô Paulo, a gente vê sempre reportagem, né, falando da falta de médico no interior. O que você fala a respeito disso? Nós tivemos até uma reportagem recente, né, na outra televisão, a respeito disso. O médico, para ir para o interior, ele tem que ter algum incentivo. Tá? O que acontece hoje? Hoje ele vai para o interior, ele vai com a mão sem nada para fazer. Aí entra a formação, a questão da formação dele nas escolas de medicina. Ele tem que ser bem formado num sentido que ele não necessite de tantos equipamentos para trabalhar no interior, porque o interior ele tem que ter alguma estrutura para trabalhar. Exato. Não é só colocar um médico lá no interior, que ele sem estrutura ele não vai conseguir fazer nada. Pode ser excelente profissional, mas sem condições de trabalho. Sem condições de trabalho. E a ideia então de aumentar o número de formandos, o número de médicos, sem dar condições, sem dar pequenas condições para que ele vá para o interior, o que vai acontecer? Vão formar
com esse número grande de faculdades, vão formar mais médicos, mas esses médicos vão continuar nos grandes centros por não ter capacidade de ir para o interior sem estrutura. O que as entidades médicas, então, podem fazer, né, para essa grande desproporção dos médicos do interior e grande centro, Paulo? Primeiro é dar condições para que esse profissional trabalhe. Então ele tem que ter um hospital de referência, tem que ter no mínimo um pequeno laboratório que ele possa trabalhar, tem que ter ser cercado de outros profissionais que trabalhem junto com ele, e tem que ter estrutura para ele levar a família dele para esse lugar, né? Porque normalmente o profissional, na hora que ele está terminando a residência, ele está com 30 anos, ele já está com um filho de 4, 5 anos. Como é que ele vai levar um filho para o interior? Formada, com a né? família formada. Então é uma questão muito difícil. A questão de honorários também, né? A gente não pode esquecer. Esses dias saiu uma reportagem que estavam pagando 11 mil, 12 mil para um médico para ir para o interior. Mas esquece que esse 11 mil, no interior, o que ele vai fazer? Não tem o que fazer, ele vai se expor, ele vai expor o diploma dele, correndo o risco de ter um erro ou expor vidas de pessoas, que esse 11 mil não vai ser um valor tão exorbitante quanto falaram em algumas reportagens que o médico recusou ganhar 11 mil. Inclusive, eu acho que é importante salientar também, Paulo, não sei se você concorda, eu acredito que depende do local que o médico vai trabalhar, depende da cidade que ele não vai ser o especialista em tal parte, ele vai ter que abranger um pouco mais da medicina. Ele vai ter que Ele vai ter que fazer, tipo, clínica... É um médico generalista, né? Exatamente, ele tem que ser porque em cidade muito pequena não tem especialista para cada área, né? Ele vai acabar fazendo tudo. Então, quer dizer, olha só, o trabalho do médico aí realmente é canseira, né? É canseira. Cansativo. E dedicação exclusiva para uma cidade, para uma população, né? E como você falou, ele tem que ser bem formado, porque indo para uma cidade sem ter muita noção de pediatria, de ginecologia, ele vai acabar fazendo isso, ele né, o grosso da né? população, a exigência da população. Das entidades médicas, quais a frente de luta que existente, Paulo? As entidades hoje, elas brigam pela qualificação das escolas de medicina, para a abertura de escolas bem qualificadas. Então, existe uma frente de luta também por defesa profissional. Tá? E defesa profissional abrange tanto a formação do médico, dando mais apoio, dando mais atividades científicas para ele. Existe a defesa profissional também no lado de honorários. Hoje existe uma grande briga para que haja uma valorização maior do médico, uma valorização maior da consulta médica, dos procedimentos atualmente, junto tanto ao SUS quanto aos planos de saúde. Existe uma briga, são frentes de luta das nossas entidades. Outra frente de luta é a parte a defesa, mas defesa daquele profissional que é acusado de erro médico e ele não tem culpa. São frentes que também tem E a defesa no Congresso Nacional da aprovação da lei que foi muito mal colocada, que é a lei do ato médico. Que é a lei que hoje o ato médico ele foi colocado de uma maneira que os médicos queriam para si uma faixa uma faixa da saúde. E não era isso, era só a lei do ato médico mesmo, discriminar o que é o papel do médico na sociedade. Acho que isso é importante, que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é, não né, sabe Paulo? o que é. E criou uma resistência, porque todos os profissionais que não são médicos da área de saúde criaram aquela resistência que vai tirar a parte deles, né? De todas as sociedades que não são médicos. Não, vem somar, porque eles fazem parte do grupo da saúde. Eu acho que é uma somatória e é o conjunto que vai tratar e é benefício do próprio paciente. Né?
Ô Paulo, você falou no comecinho que, né, a respeito também, nós vamos conversar sobre hepatite, né? Isso. Então nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Paulo Negrão, médico gastroenterologista e também presidente da Associação dos Médicos de Poços de Caldas. Paulo, vamos falar um pouquinho então a respeito de hepatites virais, né? Como funciona o serviço que trata essas hepatites aqui no município? Nós atuamos no o que o popular chama DST. Ele fica ali na Rua Paraíba, onde a gente acolhe as pessoas que são diagnosticadas alguma suspeita de hepatite. Tá? Esse acolhimento como que é feito? Normalmente os pacientes são enviados para a gente ou do banco de sangue hoje, que na hora que você vai doar o sangue, é feito um teste de hepatite e se dá alguma suspeita, eles são encaminhados para a gente para investigação. Ou através de procura espontânea. Lá a gente tem as enfermeiras e assistentes que vão fazer um acolhimento. A pessoa participa de uma palestra sobre hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, e lá faz o exame para detecção, para diagnóstico da hepatite. Então você falou, né, da procura espontânea. Quais são os sintomas da hepatite? Pelo menos que alguém, né, que está nos assistindo possa, né, pensar se vai procurar o serviço ou não, né, ou o médico no seu próprio consultório, né? A hepatite aguda ela é mais fácil de a gente suspeitar, né? A pessoa tem o popular icterícia, que fica com o olho amarelo, as mucosas um pouco amarelas, e isso já tem sintomas de uma virose, que seria febre, dor no corpo. Então essa hepatite aguda é já mais fácil da pessoa procurar. O que preocupa muito a gente, e o que a gente busca, são as hepatites que se tornam crônicas, que é a hepatite B e a hepatite C. Né? A hepatite B e a hepatite C, elas não trazem nenhum sintoma. A partir do momento que a pessoa ficou infectada, passou um tempo, ela mantém o vírus circulando no organismo dela e ela não sabe. Tá? Então, não tem como saber. Não sente nada, né? Se ela não for abordada de alguma maneira, na doação de sangue ou pelo seu médico fizer algum exame, não vai conseguir. O que a gente tem assim? A gente pede à população que todos que receberam sangue em algum tipo de cirurgia até 1990, que procurem fazer o exame. Então é importante, né? Quem está nos assistindo aí, que recebeu, né, transfusão de sangue até 1990, que procure, né, o serviço ou procure seu médico para fazer o exame de hepatite, os testes para hepatite. Outra coisa também é o compartilhamento de seringas e de agulhas. Então, a gente pensa assim, compartilhamento de seringa é só pessoas que se drogaram. Não, nós tínhamos há coisa de 20 anos as pessoas que usavam aqueles medicamentos que eles achavam que eram energéticos para dar resistência em atividades físicas, em jogadores de futebol, que compartilhavam seringas e contaminaram por hepatite C. Então é um chamado também que a gente tem alguns pacientes nesse sentido, que todos que compartilharem agulha, seja para usar medicamentos, seja para usar droga, tem que procurar fazer um exame para ver se não é portador do vírus da hepatite C. Então, quais os tipos de hepatite existentes, Paulo? Hoje nós temos quase um abecedário, né? Hoje nós temos da hepatite A até a hepatite G, né? Mas as mais comuns, as que são mais prevalentes aqui no Brasil, é a hepatite A, que é uma hepatite que vem como uma virose e ela resolve-se espontaneamente em 7 dias, em 10 dias. A hepatite B, que é uma hepatite que é transmitida muito por via sexual e por contatos com secreções, com sangue. E a hepatite C, que é uma hepatite que é mais ligada à transfusão de sangue e a compartilhamento de agulhas ou contato com sangue. Né? Então essas são as três importantes. Esse tipo de tratamento ou não? Paga. Nós temos esse tipo de tratamento é um tratamento caro, né? O tratamento das hepatites crônicas
é um setor de medicamentos especiais que o SUS cobre totalmente o tratamento. E este ano vai ter alguma campanha falando a respeito da diagnóstico de hepatite? Sim, a gente está programando para meados de junho uma campanha que vai abordar todos os PSFs da cidade, tá? E a gente tem e vai ser aberto à população para fazer o teste rápido de detecção. Todo mundo, qualquer pessoa que queira fazer o teste pode ser feito. Vai ser avisada a população, vai ter aviso, vai ser bem divulgado. Isso, a gente deve começar a divulgação no final de maio e através dos PSFs, e a gente vai usar a mídia e depois a gente pode... O programa está à disposição também. Nós vamos querer voltar aqui para fazer. Falar. Paulo, nós vamos chamar então nossa repórter, com algumas perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Jean, primeira pergunta. Doutor Paulo, eu queria saber qual que é a diferença da hepatite viral das outras hepatites. Dona Álida, as hepatites virais são as mais comuns. Existem outros tipos de hepatites. São as hepatites causadas por medicamentos, são hepatites causadas que a gente chama de autoimune, em que o organismo ele não reconhece mais o fígado como sendo do organismo e começa a destruí-lo. Tem algumas hepatites que são por depósito de ferro no fígado. Então, são a variedade de hepatites. As mais comuns que a gente conhece são as hepatites por vírus, e não esquecer também das hepatites alcoólicas, de pessoas que exageram na bebida alcoólica e podem ter uma hepatite causada pelo álcool. Próxima pergunta, já. Quais são as formas de contágio da hepatite viral? Rosane, as formas de contágio, da A é pela água, no meio ambiente. A B é por secreções e por contato sexual. Uma das principais fontes de transmissão da hepatite B é por relação sexual não protegida, sem uso de preservativo. A hepatite C já é mais ligada à transfusão de sangue e a contatos com sangue. Há pessoas que fizeram tatuagens em locais que não eram referenciados, pessoas que colocaram piercing em locais que não eram referenciados, pessoas que receberam sangue antes de 1990. Essas são as formas mais comuns de transmissão. Próxima pergunta. Doutor Paulo, a hepatite viral tem cura? Maria Alice, felizmente tem, tá? Até coisa de 10 anos a gente não tinha tanto acesso à cura da hepatite. A hepatite, que é a principal, que cronifica mais e que causa mais transtornos, que é a hepatite C, ela tem uma porcentagem a partir de um tratamento, a gente tem 50% de chances de curar, de eliminar o vírus. Tem mais alguma pergunta, Vitor? Doutor Paulo, eu queria saber se todos os médicos são associados. Ô Luiz, aqui em Poços, infelizmente não. Eu gostaria que todos fossem. Como nós falamos agora. Como a gente falou. A associação é aberta a todos os médicos que sejam, que tenham o seu CRM e tenham sua formação específica. A gente, infelizmente, não consegue abranger todos os médicos, mas está de porta aberta para todos os médicos que queiram participar. Aliás, todos deveriam participar da Associação dos Médicos, né, Paulo? Uhum. Próxima pergunta. Eu quero saber quais as vantagens que a Associação Médica de Poços de Caldas traz para a população. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, um abraço. As vantagens da Associação dos Médicos que oferece à população é a defesa da saúde da população. Tá? Ela atuando como um agente fiscalizador junto ao Conselho Municipal de Saúde, como a gente tem representantes lá que pode referenciar, e no treinamento e educação da população e de funcionários da área de saúde dentro da prefeitura que vai transmitir esses cuidados à população. Paulo, infelizmente chegamos então ao final do programa. Quero te agradecer a presença e deixar o programa também à disposição, né, para divulgar a campanha para a detecção das hepatites, né, que você falou que vai ser no final de maio que vai começar essa divulgação.
Muito obrigado pela presença, viu, Paulo? Eu que agradeço o espaço aberto para a gente e estamos de portas abertas para a associação, para a população, para vocês, para todo mundo. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.